Ele mandou exterminar cidades inteiras, matar crianças, queimar povos com fogo e enxofre. E ainda assim dizem que ele é amor. Mas será mesmo? Você tem certeza de que Deus, sim, o Deus que você adora, te adora de volta? Ou melhor, te ama, para não dizer te adora de volta. Você tem certeza que ele te ama? Já consideraste a hipótese de que talvez estejas a seguir um Deus que nunca foi teu? Hoje vamos falar de um personagem que milhões adoram, obedecem e chamam de Pai Celestial, chamam de Papai do Céu. Mas que ao lermos sua biografia oficial, a Bíblia, percebemos que ele está mais próximo de um ditador implacável que de um ser amoroso e justo. Estamos falando de Yahweh, o Deus da Bíblia hebraica, um Deus tribal, exclusivo, que nunca foi universal, nunca foi de todos. Ele é o Deus de Israel, e apenas de Israel. Não é Deus dos angolanos, não é Deus dos moçambicanos, nem dos portugueses, tampouco dos brasileiros. Ele não é o teu Deus, nunca foi. E seria um alívio negar esse Deus, já que não é mesmo teu, pois que ele não tem nada de bom. E quando alguém diz que esse Deus é bom, justo e amoroso, eu convido essa pessoa, e se for você, eu convido você a olhar para os textos bíblicos e tirar as suas próprias conclusões, porque lá o que vemos é um ser psicopata, sádico, genocida, xenófobo, ciumento, cruel, manipulador, vingativo e mais outras psicopatias. É que não encontro adjetivo qualificativo negativo para qualificar esse ser. E se esse Deus existisse de facto, talvez a humanidade já tivesse sido dizimada, já tivesse sido extinta há muito, mas muito tempo. Prepara-te, porque o que vem a seguir não é para os fracos na fé. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixa aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes. E não te esqueças, comente sempre que puder para que eu possa saber que esse conteúdo agregou algum valor em você. Que esse conteúdo libertou-te, se no caso te não libertou-te, mas apimentou um pouco, deu-te força, te fez sentir que não estás sozinho, que não és o único racional no planeta. Pois é, quem é Yahweh, o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, esse tal de Yahweh, é o Deus das tribos de Israel. Sim, só para que você saiba, o nome dele já diz tudo. Deus de Israel. Não é Deus dos angolanos, não é Deus dos moçambicanos, não dos portugueses, tampouco dos brasileiros. Ele é Deus de Israel e só de Israel. Ele não é teu Deus. Ele é um Deus tribal, um Deus xenófobo. Ou seja, ele odeia outras nações, sempre odiou. E sempre orientou o seu povo a exterminar, a eliminar os outros povos. Homens, mulheres e crianças, sem deixar nada, matar tudo que respira. O Deus da Bíblia é que orientou. Se é novidade para ti, continua que eu vou te provar capítulo por capítulo. Ele sempre orientou os seus povos a não fazer aliança com outras nações, com outros povos. E de facto, eles não fizeram aliança. Por isso, Israel, até hoje, Israel como nação não é cristã. Eles não têm um panteão de deuses como no cristianismo. Eles não têm uma trindade de deuses constituída por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como no cristianismo. Eles não são politeístas. Até hoje, eles continuam tendo Yahweh
como seu Deus. Os judeus levam a sério o Shema. O que é o Shema? O Shema é uma oração baseada em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 a 5, que todos os judeus fazem todos os dias. E começa assim, no primeiro verso, a primeira estrofe da oração, sei lá como é que vou dizer. Começa assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é apenas um. Essa oração reforça o monoteísmo absoluto do judaísmo, que rejeita qualquer ideia de trindade ou de que Deus tenha um filho. Na verdade, o Deus dos cristãos é Jesus, o chamado Cristo, que é uma usurpação da promessa dos judeus de um Messias. Jesus e Yahweh são deuses totalmente diferentes. Jesus é o Deus dos cristãos e Yahweh é o Deus de Israel. Não confunda, são totalmente diferentes. Sim, Yahweh, o clamado pai de Jesus, não é pai dele. E eu não estou analisando como se eles realmente existissem. Estou analisando o mito mesmo, a partir do livro. Não é pai dele. Segundo a doutrina cristã mais ampla, Jesus acreditava no inferno de fogo eterno. Yahweh, por outro lado, Deus de Israel, não acreditava num inferno de fogo eterno. O inferno dos primeiros israelitas, na altura que Yahweh reinava, ainda não tinha sido inventado. Mas isso é outra história, se achas que não foi inventado. Isso é outra história, no outro vídeo vou contar isso. Mas a verdade é que Yahweh aproveitava torturar e humilhar as pessoas enquanto estavam vivas, porque ele sabia que depois da morte já não tem chance, porque o sujeito morreu, sem alma que sobrevive à morte. Para Yahweh, a alma era a própria pessoa, e há muitas provas na Bíblia. Esse tal de alma que sobrevive para queimar no inferno ou para ir no céu, é uma doutrina que se inventou mais tarde. Mas já que os cristãos insistem que Yahweh, o Deus de Israel, é o Deus dos cristãos também, vou te dizer o que é que eu vejo o teu Deus a fazer quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Yahweh, o Deus de Israel, como um personagem psicopata, sádico, controlador, manipulador, ciumento, assassino, e você já sabe. Yahweh, mesmo sendo onisciente, arma uma cilada para Adão e Eva. Depois pune não só Adão e Eva, mas toda uma humanidade até os nossos dias. Um Deus totalmente contraditório, pois em várias passagens da Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio 24:16, ele próprio diz, ele mesmo disse que os pais não serão mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Quem disse isso? Yahweh, o Deus de Israel. Se assim for, eu te pergunto, por que você tens de pagar pelos pecados de teus pais, Adão e Eva? Eu estou a analisar a mitologia, já que o Ocidente leva tão sério essa mitologia. Estou a analisar a mitologia. Se a Bíblia diz que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais, por que você não vê contradições nessa história? Por que você está pagando pelos pecados de Adão e Eva, se a própria Bíblia, em mais de 2 passagens, diz que os pais não devem pagar pelos pecados dos filhos, nem os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais? E depois, eu é que sou um cego, eu é que não vejo a verdade, eu é que tenho escamas nos olhos, sou eu. Será mesmo? Você vai me dizer, não, parteiro, essa lei só foi implementada depois do pecado. Tá bom, então me diga, qual é a culpa dos primogênitos que Deus matou no Egito? Entre eles muitas crianças inocentes, inclusive o filho primogênito de Faraó. Por causa da teimosia de Faraó. E eu digo teimosia entre aspas, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Faraó, em muitas ocasiões, estava pronto para libertar o povo de Israel. Mas o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo, para que ele tivesse a oportunidade de lançar as suas 10 pragas, onde a 10ª praga teria matado não só o primogênito herdeiro de Faraó, uma criança inocente,
mas todos os primogênitos do Egito. E você novamente vai me dizer, é claro, parteiro, é porque os egípcios eram um povo pagão, né? Essa lei só era para os judeus. Quer dizer que essa lei de que Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos, só era para os judeus. Aí é? Então, me diz, qual é a desculpa que vais usar para o filho de Davi, um recém-nascido inocente que não tinha nem a capacidade de livre-arbítrio e ainda assim Deus matou por causa do pecado de adultério de Davi? Né? Davi cometeu adultério com Batseba, quase uma violação, porque ele era rei, mandou chamar a mulher do outro, o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Tá a ver como é que o coração de Deus é? Mandou chamar a mulher do outro e o rei mandou, é uma ordem, obedece-se. Violou, não disse que, até porque eu não acho que isso é consenso. Davi violou. Estamos a analisar o mito, não sai do foco. Cadê o Deus que não pune os filhos pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos? Cadê esse Deus? Por que Deus puniu o filho recém-nascido de Davi pelo pecado de Davi? Você vê o quão contraditório é esse Deus? Você vê o quão difícil é ser advogado do Deus da Bíblia? E depois você vem me dizer que eu é que tenho escamas nos olhos para não ver a verdade? Zeus me livre de ver uma verdade tão caótica como são os absurdos bíblicos. Uma verdade que é um círculo quadrado, um quadrado redondo. A verdade é que o Deus da Bíblia é um genocida que afoga no dilúvio toda a humanidade, queima cidades inteiras com fogo e enxofre. E como se não bastasse a xenofobia descarada, Yahweh ainda orienta o seu povo a invadir, matar e tomar posse das terras de outros povos, de outras nações. Ele não manda negociar. Não. Yahweh, o Deus da Bíblia, ele diz aos seus generais, estamos a falar de Moisés, estamos a falar de Josué, ele diz aos seus generais, não propõe acordo, ele manda exterminar. O Deus da Bíblia não promove paz entre os povos, ele declara guerras sem negociações. Ele não respeita fronteiras, culturas ou vidas humanas que não sejam israelitas. Aliás, mesmo os israelitas, em muitas ocasiões, por exemplo, houve uma ocasião que ele próprio mandou fez com que os israelitas comessem os seus próprios filhos através de uma fome terrível que ele mandou em Israel, que fez Israel ficar sobre um cerco. O Deus da Bíblia é um colonizador por excelência, só que com a desculpa de ser Deus, não é? A famosa Terra Prometida. Pois é, a famosa Terra Prometida não foi um presente, foi pilhagem, uma limpeza étnica santificada com orações e sangue. Foi arrancada a força de seus donos com espada, fogo e genocídio, sob ordens diretas de Yahweh, o Deus tribal de Israel. A Terra Prometida não era a terra de Israel, não. Eles pilharam, aproveitaram-se das terras alheias. Para Israel possuir Canaã, dezenas de povos foram exterminados. Estamos a falar dos amorreus, dos jebuseus, dos hititas, dos próprios cananeus, dos perizeus, dos girgazeus. São centenas de povos, todos varridos da face da terra como se fossem pragas, como se fossem gafanhotos. Não por seus atos maus, mas por estarem no caminho da promessa de um Deus sedento por exclusividade e obediência cega. Deus disse, essa terra é vossa, eu vos dou, mesmo estando lá outros povos. Em Josué, por exemplo, em Josué capítulo 6, Yahweh manda destruir Jericó completamente. Homens, mulheres, crianças e idosos, até animais, ele diz, exterminam tudo. Em Deuteronômio capítulo 20, versos 16 a 17, ele é ainda mais explícito. Ele diz, mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo o ser que respira. Todo ser que respira. Não pensa que era uma terra que eles iam retomar. Não é isso. A terra eram exatamente dessas nações estrangeiras e
o povo israelita ia invadir, tomar a força, com a força de Yahweh. O versículo 17 diz: conforme ordenou o Senhor, o seu Deus, vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha que estamos a falar de um Deus de amor. Um Deus de amor que manda os seus povos se apropriar de terras alheias e exterminar todos os povos donos da terra, os autóctones. Que tipo de Deus Santos comanda infanticídios, genocídios em seres como estratégia militar? Que tipo de ser onisciente precisa apagar culturas inteiras para provar sua soberania? A história da Terra Prometida é, na verdade, uma crônica de invasão brutal e ocupação forçada, onde a fé vira arma e o sangue dos outros vira oferenda. Yahweh não é libertador, é conquistador. Não é pai da humanidade, é o general de uma etnia, de uma tribo, a tribo de Israel. A terra foi prometida, mas o preço dela foi pago com o genocídio de povos inteiros. E até hoje, essa lógica perversa continua a ser usada para justificar guerras, segregações e negação da humanidade dos outros. E ainda bem que esse personagem só existe mesmo na mitologia. Ainda bem que esse personagem só existe na mitologia. Imagina se existisse um ser tão psicopata, sádico e manipulador como Yahweh. Imagina se esse ser existisse na vida real. Com certeza a humanidade seria extinta, teria sido extinta faz tempo, porque ele é um descontrolado, ele é por tudo e por nada, ele quer exterminar povos. Não se confunda, Yahweh, o Deus de Israel, não é teu Deus, está explícito, está escancarado na Bíblia. Você só não acredita porque você não lê a Bíblia. E se você lê a Bíblia, você lê com viés de confirmação, porque o teu pastor ou as pessoas já doutrinadas te ensinaram que é assim. E no fim das contas, quem é o Deus da Bíblia? Um personagem moldado pela cultura, política, guerras tribais de um povo do deserto. Um ser que nunca teve qualquer compromisso com a humanidade, mas sim com a supremacia de Israel sobre os outros povos. Um Deus que não só aprova genocídios, como ele próprio os ordena. Um Deus que endurece corações só para depois punir as consequências. Um Deus que cria leis contra punir filhos pelos pecados dos pais, mas mata crianças inocentes por causa dos erros dos adultos ou dos seus pais. E eu digo erros entre aspas. Um Deus que condena a adoração aos outros deuses, mas que vive numa crise de ciúmes, como um amante obsessivo. Se ele é mesmo onisciente, então já sabia o que ia acontecer com Adão e Eva, com o Egito, com a humanidade. E mesmo assim, seguiu com um plano, porque no fundo, ele precisava de vítimas. O Deus da Bíblia não é pai, é ditador, tirano, carrasco. E se ainda hoje milhões insistem em chamá-lo de amor, é porque nunca leram a Bíblia com os olhos abertos. Talvez o verdadeiro milagre não seja andar sobre as águas. Talvez o verdadeiro milagre seja conseguir adorar esse Deus depois de conhecê-lo. Se este vídeo te fez pensar, então cumpri o meu papel. Deixa o teu gosto se queres mais conteúdos que desmascaram as lógicas absurdas da fé cega. Comenta aqui embaixo. Você acha que Yahweh é mesmo um Deus universal ou só Deus da tribo de Israel? Ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Ainda tem muito absurdo bíblico para expor. E claro, partilha este vídeo com aquele amigo cristão que vive dizendo que Deus é amor. Vai que ele muda de ideia, né? Ou pelo menos começa a ler o que está defendendo. Até o próximo vídeo, pois eu fui.